Graça e paz, amados ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui, gravando a nossa mensagem para domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Mas, antes de gravar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir ao Senhor uma oração a respeito da unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas a partir do momento que o Senhor me unge com o Seu Santo Espírito, eu passo a ser um canal de Deus para abençoar o Teu povo. Derrama sobre mim agora, Pai, essa unção poderosa para que eu possa abençoar aqueles que nos assistem com a bênção do Senhor. Também conceda, Pai, aos nossos ouvintes um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra, para que possamos recebê-la no Espírito e assim haver o poder transformador das nossas vidas. E a Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa ministração é o estudo sistemático da palavra de Deus é uma expressão de amor a Deus. Vou repetir. O estudo sistemático da palavra de Deus é uma expressão de amor a Deus. Vamos ver isso no Salmo 119, versículo 2, que diz assim: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Ou seja, há uma bem-aventurança liberada da parte de Deus para aqueles que buscam conhecer, estudar, observar a sua palavra, para que realmente possa ter uma vida de sucesso, uma vida de bênção da parte do Senhor. Mas eu gosto também muito do Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Ah, meus amados, antigamente não havia luz elétrica. Então, as pessoas, quando caminhavam à noite, usavam uma lamparina para colocar nos pés e iluminar o caminho à noite. E hoje nós temos a luz elétrica que ilumina toda a cidade, toda a rua, mas fica aqui o simbolismo que a palavra do Senhor, acima de qualquer situação, é a lâmpada que ilumina os meus pés para que eu possa percorrer todo o meu caminho em segurança, para não tropeçar em pedra alguma e para não cair. Então diz que a luz, a palavra também é luz, é lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos. Eu jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos preceitos. Amados, não tem nada mais precioso do que seguir com fidelidade a palavra do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 1, que nos traz uma orientação maravilhosa para a nossa vida. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, que palavra extraordinária o Senhor nos ministra nesses versículos. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu essa lição, porque, por exemplo, quando ele está com problema financeiro, ao invés dele ser fiel a Deus, dele orar a Deus, buscar a direção de Deus, ele vai para o gerente do banco para tomar um empréstimo, para tentar resolver o seu problema. Só que não pode resolver por um momento, mas vem o vencimento do empréstimo e aí a coisa fica difícil. Então, eu quero dar uma orientação para os meus ouvintes que, antes de você ir ao gerente do banco pedir um empréstimo,
vá ao Rei da Glória e peça a ele uma liberação. Só que você sabe que para receber os benefícios da parte de Deus, você tem que cumprir os princípios da palavra, que é ser fiel dizimista, é ser fiel ofertante, é ser generoso. Então, você precisa praticar essas orientações para então receber a bênção que vem da parte do Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores. Meu querido, se você sabe que num determinado roteiro de viagem que você faça, você vai se deparar com esse tipo de problema, mude o roteiro, mude a rota para não incorrer no erro de andar no caminho dos pecadores. E a terceira advertência aqui é não se assentar na roda dos escarnecedores. Eu, antes de ser crente, eu trabalhava com vendas. Então, no final do dia, a nossa maior alegria dos vendedores era se reunir lá no hotel para contar vantagem, para contar proezas que a gente fez durante o dia, das quais nos gloriamos muito. Hoje eu olho para trás e não quero repetir esse erro, porque quando você está no meio dos escarnecedores, querendo ou não, você também se torna um escarnecedor com eles. Portanto, Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Mas em seguida ele fala assim: antes de entrar no caminho dos pecadores, no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta reflexiva para aquele que nos assiste, que nos ouve. Será que o seu prazer está na lei do Senhor? Ou ir no boteco da esquina tomar uma gelada, ou pegar uma coisa negativa que vai aparentemente te dar prazer? Hein? Em que você opta? Eu, particularmente, amo a palavra de Deus. E esse Salmo 1 nos dá uma direção muito fantástica, que ele diz assim: antes de ir para esses lugares escabrosos, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí, meu querido, minha querida, se você praticar essa ação, se prepare para colher um fruto espetacular. Viu uma promessa agora muito linda da parte de Deus. Porém, essa promessa só se aplica se você fizer a primeira parte do versículo: ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. O que vai acontecer? Olha que lindo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você quer ser um homem ou uma mulher bem-sucedidos? Eu quero. Então o segredo está em meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, tendo o prazer em receber as orientações, as dicas que o Senhor nos fornece na sua santa palavra. Então, o que vai acontecer, meu amado, minha amada, se eu praticar esse princípio? Primeiro, você é como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Puxa vida, quando você tem um fruto, um pé de manga, de laranja, de qualquer outra fruta plantada junto aos ribeiros de água, você vai ter fruto o ano inteiro. Por quê? Porque a água é que vai suprir aquela planta dos nutrientes necessários para que ela produza o seu fruto. Então aqui diz que essa pessoa que se deleita na palavra do Senhor, ele é considerado como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Quer dizer, veja bem, não é a qualquer hora. Há um tempo você tem que plantar, regar, podar, arrumar, para então vir a época da colheita. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Então pode vir sol, pode vir todo tipo de intempérie, que aquela árvore vai estar sempre verdinha, sempre
bonita, sempre fresca, porque ela está plantada junto ao ribeiro de água. E essa pessoa, além desses pré-requisitos que eu citei aqui, em tudo o que fizer será bem-sucedida. Está aqui uma receita de sucesso para a sua vida e para a minha vida. Quer ser bem-sucedido? Claro, todo mundo quer. Então trate de se alimentar da palavra de Deus, porque você será considerado uma árvore plantada junto à ribeira de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ela fizer será bem-sucedida. Que coisa maravilhosa, né, amados? Agora, ainda no Salmo 119, do versículo 97 em diante, também tem umas recomendações maravilhosas. Ela diz assim: quanto amo a tua lei. Meu querido e minha querida, você ama a lei do Senhor? Ou você acha a lei do Senhor pesada, difícil, complicada para obedecer? O salmista aqui é o rei Davi. Ele dizia: quanto eu amo a lei do Senhor. Gente, não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ela dá direção. Ela dá orientações precisas a respeito da nossa vida. Muitas vezes, amado, nós estamos deparando com certas situações das quais nós não sabemos como fazer. Então, tem uma dica maravilhosa. Busque a solução na palavra de Deus. Queridos, antes de eu me converter, eu era um ímpio muito convencido. E quando o pastor foi me visitar, ele começou um diálogo comigo e eu disse para ele: pastor, infelizmente, eu não gosto de religião, porque eu tenho uma série de perguntas que ninguém até hoje nunca me respondeu. E aquele pastor ousadamente tirou uma Bíblia da sua sacola e disse para mim: olha, meu amigo, esse livro aqui tem resposta para todas as suas perguntas. Eu fiquei indignado e falei: senhor, pastor, o senhor é muito impetuoso, o senhor nem sabe ainda quais são as minhas perguntas e como o senhor afirma dizer que esse livro tem resposta. E ele perguntou: você duvida? Eu digo: claro que eu duvido. Aí ele me pegou pelo pé. Então vamos fazer uma experiência. Vamos fazer alguns estudos bíblicos aqui na sua casa e eu vou lhe provar pela Bíblia todas as perguntas que você quer saber, as respostas. E eu, mais do que depressa, aceitei o desafio e o resultado é que, depois desse estudo, eu passei a conhecer a pessoa de Jesus, uma pessoa maravilhosa, me converti ao Evangelho e estou aqui há 40 anos, vivendo a vida cristã com intensidade, pregando o Evangelho, compartilhando as boas novas do Senhor para com as pessoas, e foi o melhor desafio que eu passei. Porém, aquele pastor se mostrou muito ousado, porque ele fez uma afirmação que posteriormente ele cumpriu pela palavra, mas que para mim foi algo novo, foi algo interessante, porque eu não acreditava que a Bíblia tinha resposta para qualquer coisa, e tem. É só você saber procurar que você vai achar. Então, eu amo a lei do Senhor, a palavra de Deus. Ele continua: e ela é a minha meditação todo dia. Eu não leio a Bíblia todos os dias, mas eu trabalho muito na produção de estudos bíblicos. Então eu estou sempre questionando, eu estou sempre buscando, eu estou sempre incomodando o Senhor, porque eu não quero palavra de pregação humana. Eu quero, acima de tudo, a direção do Espírito Santo e o rema do Senhor, porque a palavra, se não tiver rema, amado, não fará efeito nenhum para aqueles que nos assistem, nos ouvem. Mas quando a palavra vem da parte de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha, e a gente vai influenciar positivamente a vida daqueles que nos ouvem, que pensam que sabe tudo, mas que no fundo não sabe nada. Apenas é uma presunção que as pessoas têm. Mas aqui diz que eu amo a tua lei e ela é a minha meditação todo dia. Olha só, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Olha só que coisa espetacular.
porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Olha só, irmãos, é uma maneira de você crescer espiritualmente, de você crescer intelectualmente, de você crescer culturalmente, que é o meditar, o estudar com persistência a palavra de Deus. Eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho eu desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Olha que coisa espetacular, amados. A gente não precisa ser orgulhoso e proclamar que você sabe mais do que os outros. Não precisa. O seu próprio testemunho, a sua própria vida, a sua própria conduta vai demonstrar facilmente esses preceitos de que você é um homem prudente, é um homem sábio, é um homem inteligente e que tem conselhos de excelência para fornecer para as pessoas. Olha o que o salmista diz aqui. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Querido, isso é uma figura de linguagem, evidentemente, mas no íntimo do seu coração, você está compreendendo a profundidade, a grandeza dessa revelação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Gente, você já parou para pensar nesse versículo? Ele tem uma profundidade imensurável. Então, aprenda a buscar, a estudar, a depender, a praticar, para você poder ensinar. O tema da nossa meditação é que Deus se agrada que você esteja ensinando a Bíblia para alguém. Isso produz uma expressão de amor a Deus. Porém, como que você vai ensinar aos outros se você próprio não sabe, não conhece, não percebeu, não estudou? Então, meus amados, uma coisa está atrelada à outra. Eu preciso estudar, buscar, compreender, praticar, para então ter autoridade, ter moral, para ensinar as pessoas com as quais eu convivo. É muito interessante que quando Jesus terminou a sua exposição no Sermão da Montanha, que é o versículo 25, 26 e 27 isso é da palavra. Os escribas disseram, ele ensina como quem tem autoridade. O que quer dizer essa expressão? Que tudo que Jesus falava nesse Sermão do Monte, que é um sermão muito espetacular, tem a ver com a prática de sua vida diária. Então tem muita gente, e os fariseus se incluem nessa faixa, que ensinam muito bem a palavra do Senhor, mas não tem testemunho de vida, tanto que Jesus falou, olha, façam tudo o que eles disser, porém, não imite as suas obras. Querido, para você ter autoridade daquilo que você fala, daquilo que você ensina, não basta ter conhecimento técnico, conhecimento teológico, conhecimento científico do assunto ao qual você está tratando. É preciso que as pessoas olhem para você e vejam que você está falando de algo que é natural na sua vida, que é algo que você pratica, que é algo que todo mundo enxerga olhando para você. Então, o grande lance do ensino está na prática da palavra. Por isso que os escribas diziam que Jesus ensina como quem tem autoridade, porque eles estavam acostumados a ouvir a palavra de pessoas que entendiam profundamente, mas que o testemunho deles era péssimo. Então, um testemunho, meu querido, dinâmico, verdadeiro, vale mais do que 1000 palavras proferidas ao vento. Valorize esse fator, porque ele é muito importante para a sua e para a minha vida. Olha só, ele diz aqui no versículo 104, por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Veja, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia,
ele é realmente extraordinário, porque ele trata basicamente da palavra de Deus. Citei essas porções aqui, mas tem muito mais outras, muito mais profundas que eu poderia citar. Mas como o nosso tempo é limitado, nós ficamos com essa palavra aqui para que você possa também não encher muito a sua cabeça de coisa, mas gravar, fixar aquilo que está sendo ministrado. Queridos, o amor a Deus nos motiva a buscar conhecê-lo mais profundamente por meio da sua palavra. Veja, dedique um tempo diário para ler, estudar e refletir sobre as Escrituras. Essas expressões são interligadas e juntas formam um ciclo que fortalece o nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a crescer espiritualmente. O amor a Deus se reflete em todas as áreas da nossa vida, tornando-o visível para os outros e glorificando o nome do Senhor. Agora, amado, como eu posso aplicar isso na prática? Muito bem. O Josué 1,8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. A Bíblia também era chamada de livro da lei. Antes, eu gosto desse antes, porque significa que para você alcançar um, você tem que buscar o outro. Então, ele diz, antes, ele medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Assim como no Salmo 1, de 1 a 3, dá uma receita maravilhosa de ser bem-sucedido, aqui também está uma outra palavra de bem-sucedido que todo mundo quer ser. Então ele começa aqui: não cesse de falar desse livro da lei. Ou seja, não pare de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Por que meditar? Porque você, quando lê, você tem uma realidade. Mas quando você lê e medita, é porque você voltou a ler de novo, você buscou a interpretação, você buscou as variantes, você buscou a ampliação daquele sentido, né? Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ora, meus irmãos, como é que eu vou praticar a palavra de Deus de maneira correta se eu não souber dos princípios bíblicos? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Ou seja, primeiro eu preciso conhecer a Bíblia de ponta a ponta, estudando ela minuciosamente, para que eu possa fazer o que nela está escrito. Porque você conhecer a Bíblia toda não tem vantagem nenhuma. Os fariseus conheciam a Bíblia de capa a capa, pregava de uma maneira maravilhosa. Mas a palavra deles, embora fosse verdadeira, não tinha o respaldo da prática daqueles princípios na vida dos fariseus. Por isso, o seu estudo é questionado, é rejeitado, muitas das vezes odiado, porque você saber e não praticar é um absurdo. É bom que você saiba pouco e pratique o que você já sabe, do que você saber tudo e não praticar nada. Então ele diz aqui, ó, para você fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A Bíblia é a receita do bolo. Então, aí vem a bênção, vem a promessa, vem a bênção. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, não tem outra receita, amados, para você prosperar e ser bem-sucedido, se não praticar os princípios originários da palavra de Deus. Essa é uma realidade que muita gente não entende. Muita gente quer prosperar passando por cima dos outros, roubando, mentindo, falseando. Meu irmão, isso é uma prosperidade que não traz vantagem nenhuma. Pelo contrário, te leva para a perdição. Deus quer que eu e você sejamos próximos. Glória a Deus por isso. Porém, essa prosperidade precisa estar embasada, precisa estar sedimentada em cima de princípios muito saudáveis. Interessante que o versículo Salmo 119, 9 a 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Meus irmãos, para os nossos jovens hoje,
se manter em santidade, guardar puro o seu caminho. É uma guerra, porque o diabo enfia coisa de tudo quanto é lado para desviar a atenção, para desviar o cuidado, para desviar o jovem do seu caminho. E ele faz essa pergunta: como pode, nesse mundo hostil que nós vivemos, um jovem se guardar puro? E aí vem a receita. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Oh, que orientação fabulosa. Guardo no coração, não é na mente, a tua palavra para não pecar contra ti. Toda vez que você for tentado, o Espírito Santo vai te dar uma palavra de livramento. Então, se você é um homem ou uma mulher inteligente, você vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai praticar aquela orientação. No Salmo 19, 7 a 10 e o 14 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Queridos, olha só que revelação estupenda da palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, não há contradição. E ela restaura a alma. Querido, gente que não tem o conhecimento da palavra de Deus está com a alma despedaçada, está com a alma toda truncada. Por quê? Porque é a lei do Senhor que restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces que o mel e o destilado dos favos. Eu gosto muito da palavra do Senhor, quando está escrito aqui em Salmo 19, verso 14, o seguinte: olha que coisa linda. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Queridos, aqui nós temos que haver uma sincronia, uma similaridade, uma coisa homogênea entre as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Por quê? Porque Jesus chegou uma vez para os seus discípulos e falou: vocês são hipócritas, porque vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Querido, não tente enganar a Deus, porque Ele sabe tudo. Seja honesto, seja verdadeiro. Se você é mau e quer passar por bem, logo você vai ser descoberto, meu irmão, e o negócio fica feio para o seu lado. Então nós temos que alinhar as palavras dos nossos lábios com o que está dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas muitas pessoas que se dizem crentes e não são, eles têm uma disfunção entre as palavras e o coração. E Deus, que vê o coração, percebe as nossas intenções. Então, Senhor, está muito bom o papo aqui, mas o meu tempo foi embora. Quero pedir que o Espírito Santo complete na vida daqueles que nos ouvem aquilo que eu não fui capaz de mencionar aqui no nosso vídeo. Que o Espírito Santo complete a obra no coração, mostrando aquilo que cada um de nós precisa ouvir. E desde já, meu Pai, eu quero agradecer a Ti pela nossa audiência. Eu quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E quero fazer isso, meu Pai, no nome santo e amado do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém,
Amém e amém.